Convido para lermos a palavra de Deus para nosso enlevo espiritual, texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, que nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Prezado irmão e amigo, o apóstolo Paulo nos traz um texto bastante oportuno, neste momento em que paramos para pensar que 2013 passou, que uma nova etapa está para iniciar. E é certo que praticamente o mundo inteiro para. As empresas para o balanço, as pessoas para uma reflexão, e nada melhor do que a palavra de Deus para nos ajudar nessa reflexão. O apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, eu faço uma coisa, eu esqueço as coisas que ficam para trás. Quantas pessoas estão com tantos problemas neste mundo cheio de pessoas depressivas, nesse mundo conturbado de tantos problemas, de tantas dificuldades. Quantas pessoas sobrecarregadas de culpas. E por quê? Porque não conseguem separar o passado. Quantas pessoas carregam sequelas, traumas da infância, da adolescência, por vezes da juventude, por vezes de um casamento que não deu certo, do emprego que perdeu, e aquilo vai amargurando, vai avolumando, vai crescendo. Mas note o que o apóstolo diz aqui: eu esqueço as coisas que para trás ficam. As coisas que para trás ficam aponta para o mundo, para a vida material, para os problemas desta vida. Eles devem ser colocados no seu devido lugar, lá no passado, e lá devem estar enterrados, ainda que a memória nos seja muito boa e nós lembremos de tantas coisas. Mas não devemos lembrar com mágoa, com rancor, com tristeza, mas só carregarmos a experiência positiva de que passamos pelas agruras, pelos dissabores, mas aqui estamos para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que ele diz assim: as coisas que ficam para trás, o homem, o velho eu, as velhas paixões, a vaidade, o mundo, a apostasia, tudo que o homem contempla aqui, vai ficar aqui, pertence a esta vida. E o homem, quando corre só atrás das coisas desta vida, ele carrega tudo isso e sobrecarrega de tantas coisas, que ele fica amargurado e aflito. Mas quando ele consegue olhar para o Senhor, contemplar o Calvário, quando ele consegue ver a nova vida, quando ele consegue vislumbrar a glória celestial, a eternidade, quando ele consegue enxergar as promessas de Deus, aquilo que Deus está preparando ou tem preparado para aqueles que se preparam para ir ao seu encontro, então as coisas que ficam para trás são de só menos importância. Já não tem a expressão que tem na vida de tantas pessoas. Já não é mais importante para nós aquilo que passa. E tudo na vida passa, tudo vai passando. Quantas pessoas pensam que não vão passar, mas a vida passa rapidamente, nós voamos. É como um conto ligeiro, é como uma nuvem de uma chuva de verão. Rapidamente a pessoa ingressa na velhice, e aí ficam as memórias de tantas coisas, vivendo de lembranças. Mas logo depois da velhice, isso de forma natural, logo depois da velhice vem a sua morte.
sem falar dos que antecedem, dos que invertem essa ordem natural. Mas as coisas que ficam para trás são as coisas desta vida, os problemas daqui, as aflições daqui, os dissabores daqui, praticamente todo o sentimento humano, tudo o que envolve o nosso sentimento e os nossos sentidos são deste mundo e aqui ficam. Tudo encerra quando o homem vai para a sepultura. Mas daqui a gente leva o amor, daqui a gente leva a fé, a esperança, daqui a gente leva a vitória que recebemos do Senhor Jesus Cristo pela fé. Por isso ele diz assim: esquecendo as coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim. Quais são as coisas que estão diante de nós? O Senhor nos diz: hoje vos proponho o bem e o mal, escolheis o bem para que vivais. Deus está propondo o mundo que é mau, o mundo que é turbulento, o mundo que muitas vezes ele atrai pela sua sensualidade, ele atrai pela sua musicalidade, ele atrai pelas suas luzes, pela sua dança, ele atrai pela sua beleza mundana, ele atrai o homem pelo seu próprio eu, pelo desejo do pecado que reside no homem caído e fora da graça de Deus, e muitas vezes o homem se torna escravo do mundo. Esse é o que o Senhor propõe, o bem ou o mal. O mal reside no homem caído, mas o bem reside em Deus, que se manifesta como o homem vai até a cruz. Ali reside o bem, ali reside a vida. Escolher o bem, que é o porvir, que é a vida futura, que é a eternidade com Deus, implica em deixar as coisas que ficam para trás. Servir a Jesus implica em deixar o mundo. Servir a Jesus implica em andar em temor, em santidade, em reverência, em obediência à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Implica em negar a nós mesmos, implica sepultar o passado, o velho homem, descer as águas do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitar nova criatura e não sobrecarregarmos mais de problemas e dificuldades desta vida, porque já não vivemos mais esta vida, embora estejamos nesta vida, mas vivemos a vida da fé, a vida da vitória, a vida da glória de Deus, a vida eterna que o Senhor tem dado pela sua palavra. É disso que Paulo trata. Ele diz assim: prossigo para que estão diante de mim. Assim nós conclamamos os nossos amigos, os irmãos, a deixar o passado, a sepultar tudo que lhe tem trazido problema, a transferir tudo para o passado, entregando a vida inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, para prosseguir para as coisas que estão diante de nós. E ele diz assim: prossigo para o alvo. Quantas vezes no prosseguir para o alvo, as distrações do mundo causam tantos problemas. Às vezes o desejo de riqueza, às vezes as paixões, as tentações, às vezes os pecados, às vezes para querer acomodar o mundo, e a pessoa vai para a vaidade e vai para a apostasia, e por querer ter tantas pessoas, então vamos minimizar a palavra de Deus e maximizar o mundo. Essa inversão não é de Deus. Deus quer que o homem cada dia minimize o mundo, os desejos e as paixões do mundo, e maximize, cresça na graça, na palavra do Senhor Jesus Cristo e na obediência, especialmente nesse tempo em que Deus está restaurando a igreja. Ele diz para deixar as coisas que ficam para trás, que é a apostasia, o caminho largo de facilidade, de mundanismo que tem ingressado no meio evangélico, e Deus chama a atenção de todo o seu povo para deixar as coisas que ficam para trás e prosseguir para o alvo da soberana vocação, caminhando nesse tempo de restauração da igreja, isto é, o aperfeiçoamento da igreja na volta da prática das doutrinas que por séculos afora ficaram esquecidas, mas que nesse tempo Deus desperta a igreja para a obediência, para que possa seguir a paz, como escreve o autor aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Então, amados, aqui essas distrações do mundo, paixões, tentações, vaidade, apostasias, comodismo, não são para o povo de Deus. Aqueles que assim fazem ficarão com o mundo, porque estão olhando para trás. Mas aqueles que seguram a mão do anjo nesse tempo do fim e sobe o monte sem olhar para trás, não serão estátuas como a mulher de Ló, mas estarão livres da destruição que vem, porque prossegue para o alvo da soberana vocação de Deus manifesto como homem, Deus em Cristo. Note, amados,
esse prêmio e essa glória. Paulo nos escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Prossigo para o alvo da soberana vocação, as coisas que Deus preparou, que não subiu no coração do homem. O homem não conhece as coisas de Deus, o ouvido do homem ainda não ouviu tanto que Deus tem. Por isso vale a pena servir o Senhor, vale a pena deixar as coisas que ficam para trás. Jovem, você que está preso às coisas do mundo, jovem que serve o Senhor Jesus, jovem que já abraçou um dia Jesus como Salvador pela fé, viva a vida da fé, deixa as coisas que para trás ficam, deixa o mundo e a vaidade e sirva ao Senhor com alegria. Faça de 2014 o ano de restauração na sua vida, o ano da graça de Deus, o ano do batismo no Espírito Santo, o ano de você viver uma vida de glória, uma vida de vitória, uma vida cheia da virtude de Deus, porque eu sei que Ele tem isso para você, e é o desejo de Deus derramar o poder sobre todo o seu povo nesse tempo do fim. Não poder para o homem ficar rico aqui, mas poder para ele ajuntar tesouro na glória celestial. Receba deste poder, faça um propósito hoje de sepultar 2013 com todas as suas paixões que se manifestaram, ou pecado ou vaidade, e fazer um propósito de viver a um ano novo, não só um ano novo, mas uma vida nova, prosseguindo para o alvo da prêmio da soberana vocação que está em Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, para que você possa tomar este propósito, nesta determinação, como Paulo faz aqui. Eu deixo, eu prossigo, isso é determinação. Levante e diga a mesma coisa: hoje eu deixo o pecado, hoje eu deixo o vício, hoje eu deixo o mundo, hoje eu deixo a idolatria, hoje eu deixo a apostasia, e eu vou hoje, louvado seja Deus, caminhar, avançar para o prêmio da soberana vocação. Determinação em deixar o passado, determinação em avançar para o futuro, nunca me estreite apertado, alcançando a glória celestial, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu no coração do homem, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ame o Senhor Jesus Cristo e receba estas bênçãos na sua vida. Amém.